capítulo 4. Vamos lá, então, o assunto do capítulo 4 é a criação. Então, o capítulo 3, o assunto dele foi sobre o decreto eterno de Deus. Então, quando a gente fala, tudo que a gente falou no capítulo 3 estava no âmbito do que Deus planejou. A partir de agora, no capítulo 4, no capítulo 5, a gente vai ver Deus colocando esse plano em execução. Então, assim, capítulo 3 é o que Deus planejou. Agora, capítulo 4 e 5, que fala da criação e da providência, é a forma como Deus executa esse plano, ou como Deus providencia que esse plano seja cumprido, né? Daí a expressão, ou o termo providência. É como Deus providencia o plano dele de ser concluído, de ser executado, né? É Deus executando o seu plano. Deus começou a executar o seu plano na criação, e é por isso que está nessa ordem ali. E diz assim: no princípio aprove a Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a manifestação da sua glória, seu eterno poder, sabedoria, bondade, criar ou fazer do nada, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom, o mundo e tudo que nele há, quer as coisas visíveis, quer as invisíveis. Eu acredito que, além de curto, esse parágrafo traz um assunto muito tranquilo da gente aceitar e entender, né? A doutrina da criação é muito tranquila para nós. É claro que vai ter umas objeções e tal, que tem que lidar com a teoria da evolução, a teoria do Big Bang e tal, mas é um assunto que, em geral, a gente aceita e recebe muito tranquilamente a doutrina da criação. Então, eu resolvi, além de ser um capítulo curto, nem dar muita atenção. Eu só quero mostrar para vocês aí um detalhe, é que a Trindade, né, as 3 pessoas da Trindade estavam na criação, e a criação não é uma obra somente de Deus Pai, mas é uma obra do Deus Trino, ou seja, as 3 pessoas da Trindade, elas participaram da criação, elas estavam na criação. Eu vou mostrar isso para vocês rapidamente. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesse último dia nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, está falando que Deus, o Pai, por meio do Filho, fez o universo. Então, isso já aponta para nós que o Pai e o Filho estavam presentes na criação e os dois fizeram o universo. Em João capítulo 1, o evangelista, o apóstolo, diz que no princípio era o Verbo, e Verbo ele está falando da segunda pessoa da Trindade, Deus Filho, que se encarnou em Jesus Cristo. Ele está dizendo aí que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então Deus Filho também criou o mundo junto com Deus Pai. Agora Gênesis 1 nos fala do Espírito de Deus, que pairava por sobre as águas, lá no início da criação, quando a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então o Espírito de Deus estava na criação, também criando, é claro, ele não estava lá apenas assistindo, né? Ele estava criando, tanto que um dos amigos de Jó reconhece isso no capítulo 33, ele diz: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então o Espírito de Deus me fez, ele me criou. Esse reconhecimento de que Deus, o Espírito Santo, também estava na criação, não somente estava, como também ativamente criou e nos fez. Então isso aí é o detalhe que eu queria observar no primeiro capítulo, ou no primeiro parágrafo. O segundo, que também é o último parágrafo, né, são só 2 parágrafos, é bem curtinho, diz assim: depois de haver feito as outras criaturas, Deus criou o homem, macho e fêmea, com alma racional e imortal, e dotou-os de inteligência, retidão e perfeita santidade, segundo a sua própria imagem, tendo a lei de Deus escrita no coração deles e o poder de cumpri-la, mas com a responsabilidade de transgredi-la, sendo deixados à liberdade de sua própria vontade, que era mutável. Sobre essa santidade inicial do homem, sobre essa lei escrita no coração, sobre essa possibilidade de quebrar a lei de Deus, isso aí é o que nós chamamos de livre-arbítrio. E lá no capítulo 9 da Confissão, a gente vai falar sobre livre-arbítrio. Então eu vou deixar esse assunto em stand-by para a gente tratar com mais detalhes no capítulo 9, que é um capítulo só sobre isso, só sobre livre-arbítrio, que a gente vai tratar desse assunto. Aqui, e aí o parágrafo termina dizendo que, além dessa lei escrita no coração,
o homem recebeu o preceito ou a ordem de não comer da árvore da ciência ou do conhecimento do bem e do mal. E enquanto eles obedeceram a esse preceito, foram felizes em comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas. Então isso aí é um texto que está falando sobre a criação e sobre esse aspecto do homem ter a lei escrita no coração e ter a responsabilidade de cumprir. Isso aí a gente vai ver nos próximos capítulos. Então eu vou apenas destacar aqui 2 pontos nesse parágrafo, duas afirmações, que é que o homem tem uma alma imortal, eu vou explicar o que é isso, e que o homem foi feito à imagem de Deus, e vou observar que isso tem implicações éticas para nós. Eu faço isso em 10 minutos, é bem rápido. Então, o homem tem uma alma imortal. Isso não quer dizer que a alma do homem não morra, porque a Bíblia fala que, Jesus diz assim, eu vou mostrar esse versículo, que a gente deve ter medo de Deus, porque Deus pode matar a alma e mandar ela para o inferno. Então, não é que a alma não possa morrer, né? Na verdade, a alma morre no sentido de que ela é separada do corpo e que ela sofre condenação eterna. Então, a gente pode chamar isso de morte no sentido de julgamento. Mas quando a confissão de fé, quando a Bíblia fala de uma alma imortal, é no sentido de que ela não deixa de existir. Porque tem gente que fala de aniquilação da alma, tem gente que fala que quando a gente morre, a gente deixa de existir, a gente some, ou que Deus aniquila almas e que elas deixam de existir, a sua existência cessa. E isso não é verdade. A Bíblia fala que a gente tem uma alma imortal no sentido de ela ser perene, talvez seja uma expressão melhor, perene no sentido de que ela teve um início, mas que ela não terá um fim. Ela foi criada, mas ela não vai deixar de existir, ela vai existir para sempre. E é isso que a confissão de fé quer dizer como imortal. Então a alma não desaparece quando a gente morre, mas ela continua a existir. Deixa eu mostrar alguns textos que falam disso. Primeiro texto que diz que Deus criou a nossa alma, né? Formou Deus ao homem do pó da terra, então falando aí do nosso corpo, e soprou, e Deus soprou nas nossas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então Deus que criou a nossa alma e colocou a alma em nós, e agora versículos que mostram que essa alma não deixa de existir. Em Eclesiastes diz assim: o pó volte à terra, como o era, falando do nosso corpo, e o espírito, aí espírito como sinônimo de alma. Na verdade, a Bíblia usa alma e espírito como sinônimos, e não como coisas diferentes. Então, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, o espírito não deixa de existir. O espírito, ou a alma, volta a Deus. Jesus falando: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Então vejam que a alma ela é mortal no sentido de que ela pode morrer, mas morrer aí não significa deixar de existir, significa ser castigado e passar por juízo e ir para o inferno. Jesus deixa isso claro. Tenham medo antes daquele, ou seja, de Deus, que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então, são textos aí que mostram que o homem é feito de corpo e alma, e a alma, ela não deixa de existir, mas ela passa por julgamento, ela pode queimar no inferno. Então, é Jesus dizendo para nós temermos aquele que tem a autoridade de julgar, e esse é Deus. Então, depois que a gente morre, a alma não desaparece, ela continua existindo por toda a eternidade. Caso aqui, Jesus falando que ela continua a existir no inferno, né? Apocalipse 6:9 já fala das almas que estão no paraíso, né? João tem uma visão do paraíso, dos céus, e ele diz assim: quando o Cordeiro abriu o 5º selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho. Então aí João viu a alma daqueles que foram martirizados na terra. Então, a alma deles, quando eles foram mortos na terra, a alma deles não deixou de existir. A alma deles foi para o paraíso, foi para os céus. Então, esses são textos que mostram para a gente que o homem, ele tem uma alma imortal, no sentido de uma alma que não deixa de existir. E a segunda consideração que eu quero fazer é que o homem foi feito à imagem de Deus, e quando eu preguei em Gênesis eu expliquei que isso significa que Deus nos fez parecidos com Ele, no sentido da gente ter racionalidade, da gente ter responsabilidade. O homem foi criado com santidade,
inicial. O homem, ele tem a capacidade de amar como Deus. Deus também é um Deus que é amor, e nós, por sermos imagem de Deus, a gente também consegue amar, embora não com perfeição, mas porque a nossa imagem foi manchada pelo pecado, mas a gente consegue amar o próximo. Então, todas essas coisas fazem parte do que é ser semelhante a Deus. E Deus nos fez como imagem dele, nos dando domínio sobre a criação. Nós somos representantes da autoridade de Deus e do reino de Deus na terra, quando a gente domina sobre a criação, tanto sobre a natureza, né, as plantas e tal, como sobre os animais. Mas isso traz implicações éticas para nós. Eu quero mostrar 2 versículos que mostram isso, que o fato do homem ser imagem de Deus, ter sido criado à imagem de Deus, isso traz algumas consequências éticas e morais. Primeiro, são 2 textos. O primeiro, Gênesis 9. Deus diz assim a Noé, depois do dilúvio: certamente eu vou requerer, ou eu vou cobrar o sangue de vocês, o sangue da vossa vida, de todo animal eu vou cobrar. Por isso que quando um boi matava um homem, o boi tinha que ser morto, porque Deus cobra da vida do animal que ele seja morto. E é muito bom quando a nossa legislação, por exemplo, faz com que quando um cão feroz, descontrolado, ataca uma pessoa e mata ela, assim, é claro que no caso de uma invasão domiciliar é outra história, um cão de guarda, mas um cão passeando pela rua, se ele ataca uma pessoa, ele é sacrificado na nossa legislação, inclusive imitando uma legislação bíblica. É Deus dizendo: de todo animal eu vou requerer o sangue do homem, e até do homem Deus vai cobrar o sangue. Então, se um homem mata outro homem, Deus vai cobrar esse sangue da mão dele, É isso que o versículo 6 diz: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Olha, já que Deus fez o homem à sua imagem, então Deus leva muito a sério qualquer violência praticada contra o homem. Quando a gente fere um semelhante de Deus, quando a gente fere um homem que foi criado à imagem de Deus, a gente está ferindo a imagem de Deus, e Deus vai cobrar com muita seriedade isso. Então Deus trata com muito rigor, e ele cobra o sangue na mão daqueles que fazem alguma violência contra uma pessoa, porque a gente é a imagem de Deus. E com violência, não entendam somente violência física, mas até uma violência moral ou emocional. E Tiago vai dizer isso, e esse é o último texto que eu quero mostrar para vocês. Tiago 3 diz assim: pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado ou dominado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Ela é um mal incontido, ou seja, a nossa língua, ela é selvagem, a gente não consegue domar ela, porque ela carrega o veneno mortífero. E que veneno é esse? Ele vai dizer: com ela, com a língua, a gente bendiz a Deus e Pai, mas também com a língua a gente amaldiçoa os homens que foram feitos à imagem de Deus. Então, olha só, Deus leva a sério também quando a gente fala mal do outro, quando a gente fofoca, espalha notícias do outro que não são verdade, ou até que são verdade, mas para denegrir a imagem do outro, quando a gente ofende o outro com nossas palavras, faz críticas ácidas, quando a gente chama o outro de tolo, xinga ele, ofende ele com as nossas palavras. Deus leva isso muito a sério, porque nós somos imagem de Deus. Então, quando a gente ofende uma pessoa, ainda que seja com palavras e não fisicamente, mas quando a gente ofende uma pessoa, a gente está ofendendo alguém que é a imagem de Deus. Então, Deus leva isso muito a sério, e nós também devemos levar. Então, a consideração que eu faço aí, que nós sermos imagem de Deus tem implicações morais e éticas para nós. A gente precisa amar o próximo, não somente porque Deus é amor e nos manda amar, mas porque o próximo semelhante, ele é feito à imagem de Deus, e eu não posso, de forma alguma, ferir essa imagem. E isso é uma lição, é um princípio muito importante quando a gente fala de assuntos como aborto, como racismo e afins, dilemas éticos como esse, como imigração, acolher estrangeiros e refugiados. O homem é a imagem de Deus.
e isso independente da classe social dele, da etnia dele. O homem é imagem de Deus, e quando a gente fere essa imagem, Deus trata isso com muito rigor. Então aí é uma lição importante que a Escritura nos deixa sobre esse assunto. E aí a gente encerra o capítulo 4, que fala sobre a criação. Então eu vou encerrar aqui a apresentação. Tudo bem, gente? Alguma dúvida sobre esse capítulo 4 da criação? Capítulo bem tranquilo, mas não tem problema, não tem dúvida. Se tiver alguma dúvida sobre esse assunto, fiquem à vontade. Esse é mais fácil, pastor. Esse é mais tranquilo, né? Tudo bem então, gente? Ok, vamos orar então e encerrar a nossa escola dominical. E aí, semana que vem, se Deus quiser, na igreja já, né? Espero que essa onda roxa termine e a gente retorne a nossa escola dominical lá na igreja. E aí, com a graça de Deus, a gente volta já no capítulo 5, que fala da providência. E aí, para hoje à noite, eu vou mandar também lá um link aqui do Meet, e a gente entra para fazer a liturgia juntos. Eu vou mandar ali perto das 7h30. Vamos orar então e a gente encerra. Senhor, obrigado por essa lição, obrigado por esse estudo. Ajuda-nos a entender a Tua palavra e que ela decante, Senhor, que ela desça até o nosso coração e que promova as mudanças que são necessárias na nossa maneira de pensar, de sentir, de agir, de falar, de desejar. Faça com que a Tua palavra mude tudo em nós, Senhor. Que esse assunto tão difícil da predestinação possa descer até o nosso coração e fazer a diferença e causar mudanças, e que isso seja para a glória do Teu santo nome. Também agradecemos pelo assunto da criação. Nós olhamos para a Tua criação e vemos que Tua glória, vemos a Tua sabedoria, o Teu poder, e louvamos o Teu nome por isso. Ajuda-nos a amar o nosso próximo, zelar pelo bem dele, proteger a vida e o bem-estar e a saúde do nosso próximo, zelar por isso, porque todos nós somos feitos à imagem do Senhor e nós precisamos zelar uns pelos outros. Ajuda-nos a, tanto com a nossa mão quanto com a nossa boca, bendizer o Senhor, mas também fazer bem ao próximo. Nós pedimos isso e oramos em nome de Cristo. Amém. Pessoal, obrigado aí pela presença de vocês, pela participação. Deus abençoe vocês, ótimo domingo e até mais tarde.